E o Vida Plena também conversa sempre sobre a importância de conhecermos os nossos direitos no dia a dia da nossa vida. No conhecer desses direitos, podemos fazer bom uso da nossa cidadania. E a gente conversa então sobre vários temas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre planos e seguros de saúde, individuais e coletivos, entender um pouco da diferença, inclusive porque, infelizmente, nessa área ainda surgem muitas reclamações dos consumidores e os órgãos competentes vêm, inclusive, ao Vida Plena trazendo esclarecimentos para a gente saber o que a gente pode exigir, qual é a nossa responsabilidade também diante de tudo isso. Será que a gente leu direito os contratos? Não. Por que a gente deve fazer isso? Bom, a gente vai conversar sobre esse tema. Estamos recebendo a coordenadora institucional da Proteste aqui no nosso programa, Maria Inês Dolce. Maria Inês, muito obrigada pela presença da senhora mais uma vez aqui no Vida Plena. Aqui. E o tema de plano de saúde é sempre um desafio, né? Os consumidores ainda reclamam muito nessa questão. Olha, os consumidores, eles reclamam, têm dúvidas e agora o que se percebe é que o consumidor, ele não tem muita opção para o plano individual, né, ou familiar. Ele acaba entrando nos planos coletivos, né, porque num primeiro momento eles podem ser mais atrativos porque tem um custo menor, porém o reajuste ele é pactuado entre as partes, ou seja, o contratante, né, que contratou todo o grupo e a empresa. Então, os consumidores se surpreendem com os aumentos, que são muito elevados, mais de 60%, 70%, às vezes, dependendo da sinistralidade, da doença, da internação daquele grupo, daquele paciente do grupo. E se percebe que houve um crescimento muito grande do coletivo sem que tenha um controle dos reajustes. Inclusive, hoje nós temos aí 80% de planos coletivos e somente 20% de individuais, porque os individuais eles são controlados, os reajustes, pela Agência Nacional de Saúde. Coisa que no caso do coletivo não acontece. No caso do coletivo não acontece. O reajuste ele não tem qualquer interferência por parte da Agência Nacional de Saúde. Além dessa diferença da questão do controle do reajuste, quais seriam as outras diferenças entre um plano privado e um plano coletivo, dona Inês? Olha, um plano individual você contrata individualmente ou com os membros da sua família. Sim. Ou seja, marido, esposa, filhos. E evidentemente que também está de fora há anos a contratação desses planos individuais e familiares de seguro-saúde. Os seguros-saúde hoje no Brasil não oferecem essa alternativa de plano individual e familiar. Em contrapartida, quer dizer, tem cada vez menos opção, em contrapartida os coletivos cresceram muito, as seguradoras oferecem, né, esses planos coletivos, porém tem esses problemas todos, né, do reajuste, de você estar inserido dentro de um plano coletivo, aonde os membros daquele plano são mais saudáveis, porque se você acontece de ter um acidente grave, internação, UTI, etc., isso vai impactar na sinistralidade do plano e ele vai aumentar. Né? Então, e não tem qualquer controle. Então, muitos consumidores não conseguem se manter num plano coletivo, acabam tendo que sair do plano coletivo e a volta para o individual e familiar realmente é muito mais difícil, porque tem poucas opções no mercado. Mais custosa, né? Exatamente, então você vai ter que fazer uma boa pesquisa até encontrar aquele plano ou aquele seguro que seja adequado ao seu perfil, ao seu histórico familiar, de doenças principalmente. Né? O plano coletivo traz esse desafio também, né? Que é mais difícil você personalizar. Às vezes você tem uma necessidade que o grupo, no geral, talvez não tenha, então você acaba ficando, digamos, defasado nessa área. Sem dúvida, tem essa questão também. Então, você encontrar ali o meio termo que é adequado para você, para o seu perfil, não é fácil. E justamente quando você entra no plano coletivo, os riscos são grandes. Claro. Né, são grandes e existe o contrato ali dentro, né, que é a sinistralidade. Então, quanto mais você usa, mais você vai gastar, né, evidentemente, e vai ter que repor esses gastos em termos de reajustes. Certo. Os planos coletivos sempre têm coparticipação do funcionário ou é uma questão de acordo com Depende da empresa. Há empresas que têm a coparticipação e tem empresas que não, que bancam 100%. Agora, é uma questão importante que você tocou, porque aqueles planos das empresas que não têm coparticipação, quando você se aposenta, por exemplo, você não pode se manter naquele plano pelo tempo que você teve o plano contratado, vamos dizer assim, né? Então, você, ao se aposentar, você não teve qualquer tipo de contribuição, você vai ter que buscar no mercado um outro plano. E aí você já está mais velho. Já está mais velho, já é mais difícil.
né? E, portanto, quando tem a coparticipação do funcionário, aí sim, se ele se aposenta ou se ele é mandado embora, então ele tem esses benefícios. Agora, dona Maria Inês, a senhora mencionava que nos planos privados há o controle da ANS, coisa que no coletivo não acontece. Mas como acontece a regulação dos reajustes existentes? Existem algumas regras aplicáveis nesses casos? Como que o consumidor deve estar atento? Tem sim, tem regras, né? Por exemplo, para os planos individuais e familiares, a regra do reajuste é a regra de um reajuste anual, certo, e o índice é determinado pela própria agência, né? E além disso, tem que se ver o contrato do titular, o aniversário dele, por exemplo, vai impactar também num outro aumento. Então, pode coincidir que naquele ano você tenha um reajuste pela faixa etária, que é contratual, e o outro que é anual, né? Então, tem que ser visto no contrato qual que é a faixa etária e qual o período e qual o percentual, porque também já está estabelecido ali o percentual de aumento por faixa etária. Uhum. Já no coletivo, não. No coletivo, você tem um reajuste, você tem um reajuste que ele é anual e que vai depender, evidentemente, de várias circunstâncias, como eu falei, da utilização ou não. Geralmente tem ali a faixa etária, sim, mas já é um contrato onde se dilui essa faixa etária, já se prevê um aumento maior, né, evidentemente, e, portanto, o consumidor que está num plano coletivo não tem muito o que fazer, né, porque não é ele que está contratando diretamente. Não consegue esse diálogo mais direto com a agência? Não consegue. Sim, não consegue. Então, tem que ser por meio do intermediário que fez o contrato, né, da prestação de serviço. Certo. A gente tem umas perguntas de telespectadores. A Soraya Duarte, de Niterói, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Soraya, pela sua pergunta. Você também tem dúvida? Bom, você pode participar aqui do Vida Plena, fazer a sua pergunta ou pelo telefone 0300 1007 940 ou então pela internet vidaplena@boavontade.com. Ela quer saber o seguinte: a operadora de plano de saúde pode impor carência por conta do atraso no pagamento? Olha, não pode impor qualquer tipo de carência, evidente, né? Existia isso no passado, a carência, na verdade, você não poderia utilizar o plano pelo tempo que você deixou de pagar, né? Então, isso já caiu. A carência hoje, quer dizer, você não pode usar se você ficar um período sem pagar, né? Um período que você não paga durante o ano todo, aí sim você perde, por exemplo, a possibilidade de você utilizar o plano. Mas não que você tenha uma carência pelo tempo ali, pelos dias que você está sem pagar. Isso quase não. como uma quebra contratual pela ausência de pagamento. Exatamente. Certo. Então, está se quebrando o contrato, isso não é possível. Já há alguns anos que isso não vem sendo feito. Tá. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta do Pedro Gouveia, de São Paulo. Ele quer saber o seguinte: a empresa onde trabalho já possui seguro de vida. Por que devo contratar uma apólice complementar? Olha, o seguro de vida é uma questão assim, se você já tem um seguro de vida, então a decisão é sua, né, de querer contratar ou não uma apólice complementar. Agora, evidentemente que tem que levar em conta uma série de circunstâncias para que essa decisão parta da própria pessoa, sabendo que ela vai ter aí um gasto a mais todo mês, se ela tiver um complementar, vai depender do que ela tem já, que tipo de seguro de vida que ela já tem. A apólice complementar serve para cobrir, de repente, algum ponto que a apólice original não cubra, é isso? Geralmente é isso que acontece. Você não é obrigado, evidentemente. Então, você tem que ver o que está sendo adicionado, o que eles estão oferecendo que é complementar ao que você já tem. E se vale a pena ou não, lembrando que vai ter um custo, claro, evidentemente, né? Então, tem que ver o contrato, o que está cobrindo, aquele básico, e ver o que está sendo oferecido e se vale a pena ou não. Agora, as pessoas têm que começar a pensar no futuro também, né? Então, é importante que essa avaliação seja feita de forma bastante cuidadosa, pensando, projetando no que está sendo complementar agora para o seu futuro. Claro. E aí, a informação é importante nesse processo, porque é com informação que a gente consegue tomar a decisão correta, de forma consciente, né, e visando justamente o nosso bem-estar. Dona Maria Inês, a gente agradece a participação da senhora, inclusive porque a Proteste, parceira aqui do Vida Plena, está nesse apoio, orientando os nossos telespectadores, trazendo essa informação tão importante para a gente. Para a Proteste é uma satisfação estar aqui. Eu deixo o site da Proteste, que é o www.proteste.org.br/inclinada institucional.
Perfeito. Seja sempre bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Estamos conversando com a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema que nós conversamos hoje aqui, sinta-se à vontade também para entrar em contato com a nossa produção. Inclusive, as suas perguntas que chegam transformam outros temas, a gente reúne, faz mais um bate-papo sobre os assuntos que surgem dúvida e assim a gente vai compreendendo os nossos direitos no respeito e no conhecimento deles para o cumprimento dos nossos deveres enquanto cidadãos e assim garantindo uma vida plena, que é o que a gente quer, não é mesmo? Inclusive tema do nosso programa hoje. Participe, vidaplena@boavontade.com ou então 0300 10 07 940.